Saudações pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sala de Guerra. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um líder militar sul-africano que pegou um pequeno reino não muito significante no leste do que hoje é a África do Sul e o transformou numa verdadeira potência que chegou a rivalizar com o poderoso Império Britânico no começo do século XIX. Hoje eu falo de Shaka Zulu, líder dos Zulus, e que revolucionou as formas tribais de combater lá na África, na região sul da África. Né? A gente vai falar dele logo depois da vinheta, mas se você já é legal, já vai deixar o seu joinha, já vai se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Então, bora lá. Antes da gente falar do Shaka Zulu de fato, é importante deixar claro aqui que existe pouca bibliografia, existe pouco material sobre a vida dele. Né? Até para montar o roteiro desse vídeo foi um pouquinho complicado, porque muitas fontes divergem entre si, é complicado você comprovar, né, aquelas informações. Então, eu peguei vários elementos que eu achei em livros e sites, e os elementos que batiam, eu mantive no meu roteiro. Então, vamos lá. Bom, Shaka Zulu, ele era filho do rei Zulu chamado Senzanga Koma. Porém, Shaka Zulu não era um filho legítimo. Os Zulus eles tinham uma tradição em que casais não casados fica feio, entre jovens não casados, podiam praticar uma espécie de preliminar ou brincadeira sexual sem penetração. Isso era permitido para eles. Porém, na ocasião em que esse rei brincou com a mãe do Shaka Zulu, ela acabou engravidando. Uma das fontes vai dizer que, inclusive, o nome Shaka, né, dele, Shaka Zulu, tem a ver que Shaka era uma espécie de parasita intestinal que acometia as pessoas na região. E como a mãe do Shaka Zulu, né, não havia praticado a penetração, né, no ato da concepção dele, as pessoas da tribo diziam que ela estava com um parasita intestinal. Então daí, quando a criança nasceu, ela passou a ser chamada de Shaka, parasita intestinal. Mas enfim, o que interessa é que essa versão, obviamente, eu não consegui comprovar a veracidade dela. Mas o importante é, como filho ilegítimo do rei, Shaka Zulu foi mandado para a aldeia da sua mãe. Ele ficou meio que isolado da corte real do pai dele. Ele não foi muito aceito por lá. Mas o garoto, né, na infância, como ele era uma espécie de bastardo, ele foi tratado como um bastardo de Game of Thrones é tratado, né, deixado meio de lado e recebendo bastante aspereza do restante da sociedade. Mas o rapaz, com o tempo, começou a crescer muito, não só politicamente, mas crescer em tamanho e em força. O que chamou a atenção do líder guerreiro, aí vocês me perdoem que eu vou ter que ler de novo porque é difícil pra cacete, Dingiswayo, que eu não sei o que significa, mas ele passou a integrar a hoste guerreira desse Dingiswayo e começou a se sobressair como um guerreiro e estrategista de mérito. Mas em 1816, o pai de Shaka Zulu acaba morrendo, sendo substituído como rei dos Zulus pelo meio-irmão de Shaka Zulu, Sigujana, que vai assumir o poder, né, como legítimo herdeiro do trono Zulu. Mas o reinado de Sigujana vai ser considerado, de certa forma, fraco, porque ele vai permitir que tribos do norte venham fazer depredações em territórios Zulus, né, depredações principalmente roubo de gados e mulheres. Shaka Zulu não vai tolerar esse tipo de ofensa ao seu povo e, com o apoio de seu mentor militar Dingiswayo, eu não sei se é assim que pronuncia, o meu Zulu está enferrujado, vai conseguir assassinar seu irmão e tomar a posse da coroa do império, do ainda não império, aliás, do que virá a ser o Império Zulu. Agora, como rei dos Zulus, Shaka Zulu começa uma série de expansões, tanto militares quanto diplomáticas, para aumentar o território da tribo Zulu. Na parte militar, ele vai derrotar líderes rivais e incorporar os remanescentes dos soldados desses líderes no seu próprio exército, ao mesmo tempo que ele começa uma série de alianças diplomáticas com outras tribos, inclusive chegando a mudar sua própria genealogia, inventar histórias de si para dizer que ele era aproximado por parentesco de outros chefes, enfim. Ele começa a criar uma unidade de tribos ali da região do território inicial dos Zulus. Mas falemos agora do que interessa, né, que é a parte militar da vida de Shaka Zulu.
Quando vira rei, Shaka Zulu ele vai iniciar uma série de mudanças no sistema militar Zulu, a fim de chegar a uma espécie de excelência nos conflitos tribais em que ele estava envolvido. E foi essa excelência que permitiu aos Zulus se expandirem, conquistarem reinos tribais vizinhos e entrar em conflito e vencer batalhas contra potências europeias, como a Holanda e o Império Britânico, ali na região do sul da África do Sul, onde antes era a colônia do Cabo. Mas que mudanças foram essas? Bom, primeiramente, Shaka Zulu vai mudar as armas dos guerreiros Zulus. Antes, eles usavam uma lança chamada Ikwa, que era uma lança longa que Shaka Zulu achava que era desbalanceada e atrapalhava os seus guerreiros. No lugar dela, ele vai instituir a Assegai, que era uma lança de cabo curto e com uma lâmina muito grande em forma de folha, que lembrava uma espécie de espada. Ela seria melhor para o golpe, para o abate contra o guerreiro adversário. Além disso, Shaka Zulu vai fornecer aos seus soldados grandes escudos cobertos de couro de vaca chamados Niguni, que eram propriedade de Shaka Zulu e que identificavam os regimentos dos seus soldados de acordo com a cor desses escudos. Além disso, Shaka Zulu vai dividir os seus regimentos e os seus soldados de acordo com a idade deles, né? Seria uma espécie de você separar os seus soldados por idade. Os soldados mais velhos ficariam reunidos num regimento de soldados veteranos, os soldados mais jovens em regimentos de soldados mais jovens. E à medida que eles iam envelhecendo juntos, os que sobreviviam iam mudando as suas funções dentro do exército Zulu. Mas foi nas formações de combate dos Zulus que Shaka Zulu é mais lembrado, na verdade. Ele desenvolveu uma espécie de formação de combate que era conhecida como chifre de boi, ou então a formação do búfalo. Você vai ter vários nomes diferentes para isso, mas ela não mudava muito. Na verdade, a explicação delas não muda muito como ela era empregada. Shaka Zulu dividia o seu exército em 4 partes, composta por uma força principal, que era o peito, 2 forças de flanco, que eram os chifres, e uma reserva, uma força de retaguarda chamada de lombo. E como que essa formação era empregada em combate? O corpo, o peito, o corpo principal do exército, ele marcharia e ia engajar em combate corpo a corpo a força adversária, enquanto os chifres, que estariam nas alas desse corpo, eles estariam escondidos do inimigo. Quando o corpo entrava em choque com o adversário, esse corpo que era composto por soldados veteranos, os chifres, que eram compostos pelos soldados mais jovens e rápidos, iriam correr, flanquear o adversário e cercá-lo, dessa forma mantendo o inimigo preso e permitindo aos soldados de Shaka Zulu destruíssem todos os adversários. Enquanto isso, o lombo, que seria a reserva, ela ficaria agachada atrás do corpo principal, ou seja, escondida dos olhares adversários, e de acordo com o que eu achei aqui num livro da Osprey, os Zulu Warriors, eles ficavam com as suas costas voltadas para a direção oposta do combate, para eles não verem o combate que estava acontecendo e dessa forma não perderem a sua confiança, ou então não perderem a sua disposição, ou terem a moral abalada durante o combate. E esse lombo, essa reserva, ela seria utilizada para o caso das forças inimigas conseguirem romper o envolvimento da formação dos chifres, da formação do chifre de boi, por assim dizer. E sempre que a gente vai ler sobre Shaka Zulu, a gente chega numa pergunta interessante. As táticas de Shaka Zulu, elas seriam boas, funcionais, contra os modernos exércitos europeus? A resposta é sim e não. Shaka Zulu venceu uma série de batalhas contra exércitos europeus, como, por exemplo, a Batalha do Rio Sangrento, quando ele derrotou uma força de holandeses, ou então a Batalha de Isandlwana, quando ele derrotou o exército britânico. Mas ele também foi derrotado por essas potências europeias. Então, as vitórias dele dependeram sempre da velocidade de movimentação das forças Zulus e da capacidade de ocultar o movimento desses soldados para permitir que eles chegassem razoavelmente incólumes, o mais rápido e próximo possível das forças europeias. Shaka Zulu ele desprezava armas de fogo, mas ele foi derrotado algumas vezes por elas, enfim. Mas ele não as utilizava no seu exército, mas ele conseguiu derrotar alguns soldados europeus, mas enfim, deu certo em algumas ocasiões, deu errado em outras,
Mas o que importa foram as mudanças militares de Shaka Zulu que permitiu que ele pegasse uma tribo, que eu não vou dizer que ela era, tinha uma força considerável na região, ela tinha, mas ela não era nem de longe o maior reino africano ali na região da África do Sul. Ele vai pegar esse reino ali que estava marginal na sociedade filo-africana e vai transformar ele num verdadeiro império, conquistando território, conquistando mais povos, até que, à medida que ele vai ficando mais velho, lá quase chegando aos 50 anos, ele vai começar a se preocupar com a sua própria mortalidade, vai entrar numa busca louca pelo elixir da vida eterna, ele vai querer viver para sempre, feiticeiros vão se aproveitar dessa situação dele e vão começar a encher a cabeça dele de ideias, e ele vai começar a experimentar drogas e tudo mais, vai acabar ficando louco, vai começar a matar súditos, por qualquer coisa. Tem um episódio interessante quando a mãe de Shaka Zulu morre, ele institui um luto nacional. Só que esse luto nacional, se você se alimentasse, tossisse, espirrasse, saísse de casa, qualquer coisa que você fizesse, era motivo para ser executado, porque você não estava guardando luto pela mãe de Shaka Zulu. Enfim, ele fica maluco, alguns dos seus meio-irmãos e generais vão ficar putaços com a situação e tramam o assassinato dele, né, acabando com a vida de Shaka Zulu. Deixa eu ler aqui para vocês rapidamente. Em 1828, né, quando ele morre aí com seus... Tem gente que vai dizer com 41, tem gente que vai dizer com 47, enfim, na casa aí dos seus 40 anos. Enfim, pessoas, era isso que eu tinha para falar sobre o Shaka Zulu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Divulguem o vídeo aí nas redes sociais para os seus amiguinhos e coleguinhas e sei lá mais quem ver, né? E vamos espalhar também um pouquinho dessa história desse líder africano que é tão pouco conhecido aqui no Brasil, né, no Ocidente, de forma geral. Ele é muito importante para o folclore também da África do Sul e tudo. Então, vamos colocar aí, se eu falei alguma canelada, falei alguma bobagem, deixa aí nos comentários, vamos dialogar. A ideia do canal é diálogo, eu quero dialogar com vocês. No mais, é isso aí, né? De novo, espero que vocês tenham gostado, deixo aqui o meu abraço para vocês e fui!